Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Celso Cardoso. Preocupado com o São Paulo, hein? É? Não deve. Grande noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite. Sempre motivo de muito aprendizado estar no programa contigo. É verdade. É um mestre. Sem média. É sério, é verdade. Sempre um prazer muito grande. E o programa de hoje está quentíssimo, fervendo. Tem o Santos reclamando de um suposto pênalti não marcado no duelo contra o Boca Juniors pela semifinal da Libertadores. Para mim foi pênalti, eles vão dizer já se acharam pênalti ou não. O papelão do São Paulo diante do Red Bull Bragantino e a preparação de Corinthians e Palmeiras para a sequência da temporada. Tudo isso daqui a pouquinho, mas antes acompanhe essas dicas. Estamos de volta já com a nossa enquete do dia. Daqui a pouquinho vamos mostrar o vexame do tricolor em Bragança Paulista, mas eu já quero saber de você que nos acompanha e dos nossos comentaristas. A derrota do São Paulo diante do Red Bull Bragantino pode abalar a confiança do elenco na reta final do Brasileirão? Sim ou não? Para votar é só entrar no site gazetesportiva.com. Você pode usar também o nosso QR Code que aparece aqui ao lado e pode também mandar um vídeo pelo WhatsApp de até 10 segundos. O telefone é DDD 11, se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633. 994791633. Queridos Chico e mestre Alberto Helena Júnior, a confiança do São Paulo pode ser abalada com esse resultado aí de Bragança, somado à eliminação na Copa do Brasil? Olha, Celso, eu sincero, honestamente, eu acho que pode. Porque aconteceram coisas além dessa derrota, né? Dessa derrota vexatória. Por exemplo, a briga do Tietê com o Diniz, né? O Fernando Diniz, foi uma briga muito assintosa, né? Uma coisa muito estúpida, né? Muito violenta. Para que isso, né? E o Diniz mostrou que não tem aquele controle emocional que um treinador em reta de chegada precisa ter. Ele está numa reta de chegada, esse que é o grande problema. E parece que ele não se tocou disso ainda. Ele trata os jogadores como se os jogadores fossem uma coisa qualquer, um objeto Mas que... os jogadores já não estariam acostumados a esse tipo de... Eu acho que até pode estar acostumado, mas na reta de chegada, todo detalhe é importante. Inclusive, até um palavrão fora de hora faz uma diferença. Eu, pelo menos, penso assim. Né? Então, eu acho que pode abalar, sim. Mestre. Bom, nesse aspecto, eu acho uma curiosidade, um enigma para mim, porque, antes de tudo, o Fernando Diniz, que foi jogador de futebol em vários times grandes e tudo, ele é psicólogo formado. Quer dizer, quem pode garantir que essa não seja a maneira que ele, como psicólogo, acha mais conveniente tratar os jogadores e por eles ser tratado? Porque acontece o seguinte, os caras respondem para ele no mesmo tom, o que pode criar um clima de camaradagem maior do que se ele impusesse a vontade dele, só ele tivesse direito de xingar e se o jogador revidasse ele puniria. Não. Então eu não sei, isso é uma questão a ser examinada com detalhes. O que eu acho é que o São Paulo, ele tem sido tão oscilante nessa questão psicológica, de comportamento do time, que não dá para prever se ele vai cair ou se ele vai, por causa disso, crescer. Sabe? Eu tive ontem a sensação de que se aquele gol do Brenner fosse invalidado, que foi invalidado com razão, mas fosse invalidado, se o São Paulo até não seria capaz de virar esse jogo no segundo tempo. Tenho minhas dúvidas. Portanto, é muito imprevisível esse comportamento do São Paulo. O que ele teve de alívio foi a derrota do Flamengo. É isso aí. Porque seria muito pior, né, para a reação do São Paulo se ele tivesse tomado, se o Flamengo tivesse vencido, e porque o Flamengo tem time para correr atrás e passar na frente. E eu estava me lembrando aqui, fazer jus a esta barba branca, né? Pois não, no campeonato de 1950 paulista, em que o São Paulo estava 5 pontos, naquele tempo eram dois pontos para vitória e 1 ponto para empate.
São Paulo estava 5 pontos na frente do Palmeiras e perdeu o campeonato, empatando no último jogo. Olha. Com o Palmeiras. Porque perdeu da Portuguesa Santista, perdeu do Ipiranga e perdeu do Santos. Que eram times que não menores, né? Representavam muito poder ofensivo. Né? Quer dizer, e agora, muito recentemente, o próprio Muricy com o Flamengo e o Palmeiras, ele dirigindo o Palmeiras, o Flamengo passou. Então, eu não sei. Vamos ver. Esse jogo contra o Santos vai dar E essa história, e como o futebol é muito místico, nessa derrota do Flamengo também, aí vão começar a dizer, isso é sorte de campeão, nada é tiro de São Paulo, e as pessoas acreditam e ganham moral com isso. Bom, vamos deixar o Campeonato Brasileiro um pouco de lado agora, vamos falar de Libertadores América. O tema agora é Libertadores, obviamente, mas especificamente o jogo do Boca com o Santos. Eles fizeram ontem lá na semifinal da competição no estádio La Bombonera em Buenos Aires. Faltou o gol, mas sobrou polêmica. O Santos conquistou um empate na Argentina, mas o gosto foi meio amargo. Eu explico. Em La Bombonera, o Peixe enfrentou o Boca Juniors e teve mais volume de jogo no primeiro tempo. Marinho mandou 2 minimísseis e Pituca acertou o meio do gol. Só que a melhor chegada da etapa foi do Boca. Veríssimo errou e Vidia carimbou o travessão. O lance foi invalidado por impedimento. No comecinho do segundo tempo, o time da casa foi pra cima. John parou o chute de Sálvio, bela defesa. E o Santos respondeu com Marinho, sempre ele. Mas a finalização não saiu lá essas coisas. Foi justamente com o camisa 11 que tivemos o lance mais polêmico da partida. O atacante sofreu pênalti, mas o árbitro Roberto Tobar sequer checou o monitor do VAR. Nada marcado. Placar final, 0-0, passa a régua. Para completar, após o apito final, o ônibus do Santos foi apedrejado, de acordo com o próprio clube da Baixada Santista. Que situação, cenas lamentáveis. A gente entrou hoje aqui para sair com a vitória. Infelizmente ela não veio. Claro que o resultado não é o que a gente esperou, porém também não é um resultado negativo. Tivemos um lance decisivo no jogo, que foi um penal, infelizmente não marcado para nós, em que o Marinho sofre o pênalti tanto na parte de baixo quanto em cima, e infelizmente não foi marcado, que poderia sim ter decidido a partida a nosso favor. Então a gente sai com gosto de um bom jogo, bem jogado, mas que a gente poderia ter ganho. Aí sim a gente ia ter uma vantagem grande. Cuca reclamando muito do pênalti não marcado e a não marcação dessa suposta penalidade em Marinho gerou muita indignação entre os santistas. A diretoria do clube chegou a soltar uma nota expressando a insatisfação com a Conmebol. Hoje, a entidade máxima do futebol sul-americano divulgou os áudios do VAR durante a análise do possível pênalti. Vamos acompanhar. Todo habilitado. Ojo, la diputada. Ya, la diputada. Se deja caer. A ver. Tranquilo. Rosa de fútbol. Hay un contacto. Puntea. Deja seguir el jugador. Retardo, Roberto. No le Una doy instancia no es, asistencia para atrás. Quiero ver velocidad normal. Una instancia, otra la 3. Que lo busca mucho. A ver, deja seguir. Cámara 3, cámara 3. Cámara 3. Para atrás. Deja seguir. Deja seguir. Otro ángulo. Ok, le pone la pierna. A ver, Detrás. a ver, desde la beauty. A ver, No. que no reanude. Ahí está. Cámara 7 también tenés. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Cámara 7. Espéralo que hay, Roberto, espéralo que hay. ¿Ah? Pero ese quiero ver velocidad normal. Quiero ver velocidad normal. Espérame, Roberto. Retoma, Roberto. Retarda. Perfecto. No, roce de fútbol. Mínimo para ti. Mínimo. Roce de fútbol. Seguimos. Roberto, continúa. Seguimos. Perfecto. Choque de futebol, de acordo com o VAR, mestre? VAR para o seguinte. Pro raio que os parta. Pro raio que os parta. Pô, foi um pênalti duplo, por cima e por baixo. É verdade. O cara empurrou e deu um pontapé, deu uma rasteira no
no Marinho. É um absurdo, sobretudo porque o gol fora vale muito. Sim. O benefício que recebeu o Boca foi extraordinário. Que pode empatar com gols e se classificar. Só empatar com o Santos aqui, e se fizer um gol, então, tchau e benção. Olha, realmente, viu, la sudamericanidade é uma tristeza. É verdade, eu tenho uma tese, eu acho que se fosse outro jogador, não fosse o Marinho, o pênalti seria dado. Ele tem fama de caicai. O problema do caicai. O Marinho está entrando naquela onda que o Neymar já entrou um tempo, agora parou, né, de encostar e cair. E o Marinho está fazendo isso, ele está encenando demais. Ele dá uma ele rola demais, sabe? Foi falta, caiu. Não precisa rolar 10 metros no chão. Acabou, fica aí, levantou, faz assim, pênalti, reclama, sei lá, e dá uma forçada na barra. Mas se não fosse o Marinho, fosse o Soteldo, por exemplo, ou fosse qualquer outro jogador do Santos, né, daria sim o pênalti seria dado. Mas o Marinho está com fama de caicai, pegou essa fama e agora muitos pênaltis que ele vai sofrer não vão ser dados. Eu me lembro muito bem que tinha o Corinthians, vamos lembrar um pouco do passado também, tinha o Palinha do Corinthians, que era do Cruzeiro, que tinha essa mania também. Encostavam nele, ele caía dentro da área. E às vezes era pênalti, mas ninguém dava. Agora, quando encostava no Sócrates e derrubavam o Sócrates, os caras davam um pênalti. Porque o Sócrates não era de fazer firula, né, enrolação. Como dava um pênalti no Zico, como dava um pênalti no Falcão, como dava um pênalti no Toninho Cerezo, como dava um pênalti em qualquer outro jogador. Mas sabe o que acontece? Esses jogadores de drible constante, jogadores de habilidade, eles são vítimas da truculência mesmo das defesas. Então o Marinho sofre muito mais falta ao longo da partida, assim como o Palinha sofria muito mais do que o Sócrates, numa partida, porque é um jogador de habilidade que parte para cima do adversário através do drible. O Neymar é assim, todo esse tipo de jogador, Douglas Costa, esses jogadores sofrem muito mais falta do que os demais. E, obviamente, os juízes, para não se comprometer, para não criar problema, ele fala assim, bom, de cada 3 eu marco uma. Exatamente. Sabe? Perfeito, a análise perfeita do mestre. Então, a gente não tem a garantia, obviamente, que o pênalti seria convertido, mas que seria uma vantagem tanto para o Santos, seria 1-0 lá em La Bombonera, né? Bom demais. Seria mas praticamente não foi, a classificação. mas não foi, na verdade, o único lance polêmico. Tivemos também uma outra situação polêmica, que a suposta pedrada dos torcedores do Boca no ônibus santista. Só que o diário Olé entrevistou o motorista do ônibus, e o motorista disse que, na verdade, foi uma árvore que caiu ali no vidro, ele não foi pedrada. E que não gostaria que os jogadores santistas e brasileiros mentissem sobre o ocorrido, porque isso vai gerar um clima aqui de rivalidade, muito mais, e seria mentiroso. E aí? O Olé tem fama também de ser bem sensacionalista, mas... é a palavra do motorista. Puxou a brasa para a sardinha dos argentinos, evidente, né? Mas que alguma coisa de muito errado aconteceu. Né? Nem os jogadores do Santos não iam inventar isso aí, nem os dirigentes, pelo contrário. Né? E ali, a gente sabe muito bem que aquela saidinha do estádio do Boca é terrível, que fica num bairro, muito violento, na verdade. Então, uma pedrada ali não é muito difícil de acontecer, não. Né? Eu acho que foi pedrada mesmo, foi árvore. A torcida do Boca todo mundo conhece, sabe que é violenta. Os barra bravas. Barra brava. Perder tempo com isso. Tá certo. Agora, o clima hostil que eles estão dizendo que vai ter aqui, não vai. Eu acho que a torcida do Santos não vai retribuir com a mesma moeda. Espero que não. Se a torcida do Santos está mordida com a arbitragem, a do São Paulo ficou muito irritada mesmo com o desempenho do próprio time. Ontem o tricolor foi a Bragança Paulista e levou, uma verdadeira surra do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino e São Paulo. Se o São Paulino estava esperando uma goleada, até aconteceu, mas não pro lado que você queria, né, torcedor? Só no primeiro tempo o time do interior fez 4 gols. Claudinho e Raul marcaram logo no início do jogo. Tietê respondeu e aliviou para o time da capital.
Fabrício Bruno marcou o terceiro do Braga. Depois, Arthur ampliou a vantagem. Tietê foi expulso. E mesmo com 1 a menos em campo, Gonzalo Carneiro conseguiu fazer o segundo para o time de Diniz. O placar só não foi mais elástico porque Volpi salvou diversas vezes. Final Red Bull Bragantino 4, São Paulo 2. Quando acontece isso, acho que o treinador é o principal responsável, já é em quase todas as circunstâncias, mas quando coletivamente o time vai tão mal, o treinador é o maior responsável e é isso que aconteceu hoje. A gente não conseguiu sair jogando a maioria das vezes, foi uma marcação forte do Bragantino, já prepararam o campo para a bola ficar mais lenta, o campo estava muito alto, e a gente não conseguiu desenvolver o nosso jogo de saída. Esse foi o primeiro ponto. E depois a gente cedeu alguns contra-ataques que a gente não costuma ceder, time mal posicionado, aí não é por falta de um ou outro jogador, porque coletivamente ficou mal posicionado, ficou exposto e acabou tomando os gols. Olha, gente, vendo o jogo ontem, estava 4-1, mas poderia ter sido 7-1, 8-1, 9. E o que mais me chamava a atenção, o Red Bull Bragantino jogou muito bem, diga-se de passagem, porque marcava bem e partia para o ataque sabe, finalizou mais de 20 vezes. Mas o que me chamava a atenção era a facilidade com a qual o Red Bull chegava na área do São Paulo. E um pouquinho mais de precisão, sabe, teria feito uns 8, 9, até 10 ontem. Tamanha passividade do São Paulo. Antes de estigmatizar a vergonhosa atuação do São Paulo, é preciso exaltar a qualidade do RB. Isso. Jogou muito. Jogou muita bola. Muito bem armado, no sentido defensivo, na armação da jogada, saída rápida de bola em direção ao ataque, criação de chances de gol. Você mesmo disse que podia ter sido um placar muito maior. O Volpi pegou 4 bolas impossíveis. No segundo tempo. E ainda teve bola na trave e o diabo a 4. Quer dizer, o São Paulo realmente tomou um vareio de bola do Red Bull. Agora, isso foi apenas fruto da qualidade do Red Bull ou foi uma tragédia tática técnica do São Paulo? Foi os dois, a combinação dos dois fatores. Eu acho que o São Paulo, principalmente no sentido anímico, né? Um time que não brigou, isso, exato. Não tinha nada. Não tinha vibração, não tinha nada. Se entregou. Embora eu, repito, se tivesse falido aquele gol do Brenner, eu não sei como é que seria a reação de São Paulo. Eu acho que o São Paulo poderia mudar a característica desse jogo. Mas, de qualquer forma, foi um passeio, um baile do Red Bull em cima do líder do campeonato. Verdade. Agora, mestre, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu acho que o que pesou aí nessa coisa toda foi que quem não podia errar, errou. Que era o Daniel Alves. Daniel Alves. Todos erraram. Todos erraram. Mas deu 3 gols do Bragantino. O Daniel Alves, você me desculpa antes de eu tomar a palavra, mas o Daniel Alves tem sido muito elogiado. Mas eu fico pasmo de que haja tanto elogio, porque o Daniel Alves erra jogo atrás de jogo naquela posição de meia. Ele esse gol que o São Paulo tomou, esse erro que ele praticou, ele repete a cada partida ele repete uma saída de bola dessa aí que, por sorte, não sai gol para o São Paulo, para o adversário do São Paulo. E o Daniel Alves ontem também, e na maioria das vezes, o que ele faz? Ele pega a bola, toca aqui. É isso aí. Meio metro. E quando tenta uma enfiada de bola um pouco mais arriscada, é no pé do adversário. Ele, quando recebe a bola, ele não é capaz de proteger essa bola. Ele perde facilmente. Foi assim que ele perdeu ontem.
E eu acho engraçado, porque é o seguinte, por que o Diniz colocou ele na cabeça de área, né? E soltou o Tietê. E o Tietê, na verdade, tinha uma função tática muito importante. Na verdade, que ele fez um gol para o São Paulo. O gol do São Paulo foi dele, né? Quando deveria ser o contrário. No segundo tempo, o Diniz botou o Tietê, né, mais para fazer a cabeça de área no lugar do Luan, que não jogou ontem, né? E colocou o Daniel Alves mais para frente. E também não deu certo. Não deu certo porque a bola chegava, o Daniel errava muitos passes, né? E agora é esquisito, porque é o seguinte, tem uns caras intocáveis, né? Por exemplo, o Daniel Alves nunca vai ser substituído do São Paulo. Mas a questão é que não tem elenco para isso. E vai tirar o Daniel Alves e colocar quem? Até tem. Não, mas às vezes para dar uma velocidade a mais, né? Não, podia pôr. Mais equilíbrio. O São Paulo fica muito desequilibrado com o Daniel Alves ali no meio, sabe? Perde muita bola, deixa de fazer contra-ataques rápidos e mais certeiros. Você pode botar o Vitor Bueno, você pode botar o Diogo Nestor, qualquer um. Mas ontem... Sabe, tem jogadores para fazer. E o Daniel Alves não dá dele, que é outro defeito do tricolor. Que é a lateral. Que é a lateral direita. É verdade. Só uma coisinha que eu queria colocar. Essa decepção que eu tive com o Daniel Alves ontem, eu também tive com o Carlito Tevez, no Boca Júnior. Que era uma coisa que eu queria falar. Volta, Tevez. Agora não volta, Carlito Tevez. Pode ficar por lá. Porque eu vou dizer uma coisa para você, gente do céu. Há muito tempo eu não vi o Carlito jogar. Há muito tempo eu não via. Celso, ele está andando em campo, cara. Ele está andando. Na verdade, correm para ele. São 9 jogadores correndo para o Carlito Tevez. Verdade, né, Chico? Chegou. E esperando que numa bola ele resolva. Ele pode até resolver. É verdade. Mas vamos voltar. Mas acabou o Carlito Tevez. Né? Vamos voltar para o São Paulo até, porque teve aniversariante que acordou de ressaca hoje. Não só ele, né? A ressaca hoje no São Paulo deve estar gigante mesmo. E o Alexandre Silvestre está no CCT da Barra Funda, justamente para falar da repercussão dessa derrota do Tricolor no jogo de ontem contra o Red Bull Bragantino. A forma, digamos, assim, carinhosa como o Fernando Diniz tratou o Tietê é o assunto do dia por aí, não é isso mesmo, Silvestre? Grande noite para você. Fala, Celso, que belo presente de aniversário eu recebi ontem, na calada da noite, né, para fechar com chave de ouro o dia de Reis, o dia 6 de janeiro. É um dos assuntos mais importantes. O São Paulo que está de folga hoje, mas eu apurei que essa situação, esse bate-boca com o Tietê, que não é novidade para ninguém, o Fernando Diniz sempre se relacionou assim, por onde passou como técnico, desde o Votorati, no Audax, no Fluminense, agora no São Paulo, no Atlético Paranaense, mas eu apurei que o Diniz passou um pouco do ponto mesmo, porém não causou grande estrago no relacionamento não, é o que vamos observar daqui para frente, São Paulo que precisa buscar reabilitação. Recapitulando então, montamos uma linha do tempo para comprovar que o Diniz é assim mesmo, maluco, louco, estourado, explosivo, né? Então vamos voltar algumas horas e rever o que ele falou para o Tietê. A bola da vez ontem foi o Tietê. Um interruptor que você consegue ligar, Caio, tá 8 finalizações pro Bragantino. O São Paulo tá muito... O São Paulo tá muito desligado e o Bragantino parece que é o líder do campeonato. Em relação ao Tietê, é coisa do jogo. Eu tenho um jeito de cobrar que todo mundo conhece, ele principalmente, e a gente vai resolver internamente. O Tietê, depois dessa situação toda, colocou na rede social um pedido de desculpas dele para os torcedores e para os companheiros de time pela expulsão. Não citou o Fernando Diniz, ok? Mas eu repito que aparentemente não há nenhum racha entre o treinador e os jogadores. Aliás, o Fernando Diniz, por exemplo, que é muito íntimo do Tietê e também do Luciano, já bateu boca com o atacante, que vem se recuperando, tentando voltar após um problema de cisto na perna. Em 2 situações nesse Campeonato Brasileiro, rolou um estresse entre o Fernando Diniz e o Luciano, que devolveu com um jatinho de água a cutucada do professor. Tá inconformado o Fernando Diniz. Tá olhando o quê? Olha aqui. Você tá amarelo, você tá viu?
Vamos voltar mais um pouco no tempo. 2014, eu estava lá. Eu fui testemunha ocular com a minha camereta no estádio do Rochidale, em Osasco. O Diniz fazendo um grande trabalho com o Audax. E já naquele tempo, ele batia a boca de forma agressiva com os jogadores. Temos algumas situações que eu mesmo registrei lá em Osasco. Tá bom nessa, não vai ferrar nenhuma. Esse jogo é jogar, vamos, pô. Vai se Camacho! Camacho! Parabéns pra você! Não parte a orelha! O Diniz não alisa, não. E naquela oportunidade eu conversei em off com vários jogadores e também conversei com gente aqui de São Paulo antes da pandemia. Esse tipo de relação, como disse o mestre, é uma relação de camaradagem. Ele bate, mas ele dá liberdade para o cara retrucar também. E rebate. E ele se preocupa muito com o lado pessoal de cada jogador. Então, o Fernando Diniz, ele bate e assopra, tá? E para a gente não ficar só no Diniz, o gerente de futebol agora, Muricy Ramalho, quando o técnico do São Paulo, em 2014, lá em Piracicaba, desceu para o túnel partindo para dentro do Douglas. Vocês lembram do Douglas, lateral direito, que depois foi para o Barcelona? Muricy já fez isso também. Muricy. Briga feia entre Muricy Ramalho e Douglas. Pode ver aí. Em relação ali ao campo, é assim mesmo. Isso aqui não é jogo de menina, isso aqui é jogo duro. Isso aqui o cara tem que falar, não, por favor, como é que você está? Aqui não tem esse papo, meu. Na hora que tem que falar duro, né? Senão no futebol a gente perde e depois a gente fica chorando no vestiário. Então tem que ser desse jeito o nível mesmo. Tem hora que grandes empresas não se dizem por favor, tem que pedir duro. Então, para muita gente, esse tipo de relacionamento, de modo de se comunicar é muito agressivo, no mínimo falta de educação. Para outras pessoas é coisa corriqueira do campo de futebol, apesar do politicamente correto que está imperando na nossa sociedade. Agora é com vocês aí. Ok, Alexandre Silvestre, é que esse tipo de comportamento, no escritório, beira o assédio moral. Agora, só que aí é uma agressividade uma agressão. Só que tem a questão cultural, e eu não estou fazendo defesa, eu só estou levantando aqui para a discussão. Tem essa questão cultural do futebol, que é quase como um universo paralelo. Aquela história de que, até pela dimensão do campo... O futebol, ele é uma catarse. Uhum. O sujeito vai para o campo de futebol, o jogo, ele é uma sublimação, uma dramatização da guerra, da disputa, da briga. Portanto, da violência. O sujeito vai lá na arquibancada para fazer uma catarse, para ele se livrar de toda vestimenta social que ele tem que viver o dia todo, para se abrir. Eu me lembro bem do Gonzaga Beluso, professor universitário, ele com vários amigos, ele me contando que ele com vários amigos... Foi presidente do Palmeiras? Psicólogo, foi presidente do Palmeiras. Ele com vários amigos psicólogos, filósofos e tal, todos os professores universitários, foram ver o jogo do Palmeiras e que ele disse, de repente, eu percebi que nós éramos um bando uma horda de primitivos, de guerreiros, sabe? Medievais. Gritando, xingando, porque é isso, a função do futebol é exatamente fazer uma catarse, é tirar para fora os seus demônios. E é o que o Diniz estava... E juntar o Diniz com o Muricy, então, os dois que não têm trava na língua, vai ser muito... Pelo menos vai ser muito engraçado. Mas além de engraçado, é preocupante, porque o novo presidente agora, Júlio Casares, é um homem de conciliação. Né? Você pode perceber, ele não é aquele cara que
vamos dizer assim, aprova esse tipo de iniciativa. Mas quando você pensa em conciliação, você pensa no conflito. Será que houve o conflito de fato? Houve o conflito, lógico que houve o conflito. Houve, sim, uma falta de educação do técnico Fernando Diniz, como houve várias vezes falta de educação do Muricy Ramalho no tratamento com a imprensa, no tratamento com os jogadores. Isso acontece dentro de campo, acontece. Uma vez o Fábio Carilli aqui no Mesa Redonda disse assim, em off, né, entrou uma matéria, um comercial, não me lembro bem, ele falou assim para mim, Chico, vocês jornalistas nunca vão saber o que acontece no vestiário. Vocês nunca vão saber, porque se vocês soubessem o que acontece no vestiário, né, muito jogador não ia jogar mais e muito treinador também não ia treinar mais. Quer dizer, então você imagina o que deve haver de xingamento e de roupa suja lavada, né, no vestiário. Mas agora, essas ofensas foram públicas, gente. É isso que não me bate na cabeça. O cara quer xingar, xinga no vestiário. Agora, não lá dentro de campo, como é que ele fez? O que revela que é uma estratégia. Não é uma condição escondida. De humilhação. Sabe, eu não posso aqui, mas eu vou fazer lá. Aí entra a questão do atrabiliário, quer dizer, eu sou o chefe, eu mando, você me obedece, senão te mando embora. Não é esse tipo de relacionamento que a gente está vendo publicamente, não no vestiário só, mas publicamente. Ele grita com o cara, ele xinga, e o cara xinga ele. Aquele lance do Luciano jogando água, ali foi um deboche, como se fosse uma briga de dois amigos. Ali foi um deboche do Luciano para com ele. Já o Corinthians segue de folga na tabela e só volta a campo no próximo dia 13. Osmar Garrafa está no Parque São Jorge acompanhando o noticiário corintiano. Grande noite para você, Garrafa. Quais são os próximos desafios do Timão pelo Campeonato Brasileiro? Dá para sonhar com vaga na Libertadores, né? Boa noite, Celso. Boa noite. Que bancada é essa, hein? Chico Lang e mestre Alberto Helena Júnior, hein? Que time de peso aí hoje no nosso Gazeta Esportiva. É claro, o Corinthians não jogou, né? Aliás, o Chico estava ansioso ontem na redação. O Corinthians não joga, o Corinthians não joga. Não jogou, mas claro que ficou atento na movimentação dos jogos de ontem no Campeonato Brasileiro, até sonhando com essa vaga aí na pré-Libertadores, como você bem citou. Aliás, só para o Chico anotar aí, vamos falar os 4 próximos jogos do Corinthians. Lamentavelmente, com portões fechados, o Chico não poderá vir na arena, mas o Corinthians vai disputar as 4 partidas que tem que fazer próximas em São Paulo. Só sai uma vez, vamos lá. Quarta-feira, o Corinthians também não joga o final de semana agora. O Corinthians joga só na próxima quarta-feira contra o Fluminense. Aí depois ele folga no final de semana e na segunda da outra semana ele enfrenta o Palmeiras. Palmeiras que está aí brigando pelo título da Copa Libertadores da América. E aí tem mais 2 jogos em casa na sequência. O Sport e o Bragantino, que literalmente atropelou o São Paulo ontem pelo Campeonato Brasileiro. E com a movimentação da rodada de ontem, dos jogos que já foram destacados, né, Celso? O Corinthians, ele continua neste momento na 9ª colocação, ele tem 39 pontos com 27 jogos. O Santos, que jogou no meio de semana, mas jogou pela Libertadores, tem a mesma pontuação do Corinthians, 39 pontos, o mesmo número de jogos, mas no critério de desempate o Santos está à frente, na 8ª colocação. O Fluminense, ontem foi o resultado ruim para o Corinthians, a vitória do Fluminense em cima do Flamengo. O Fluminense chegou a 43 pontos, ele é o 7º colocado, abriu 4 pontos em cima do Corinthians, só que um detalhe, o Flu tem 28 jogos, né? Então o Corinthians pode, teoricamente, tirando esse jogo, diminuir essa diferença. E no jogo de logo mais entre Ceará e Inter, o Corinthians pode cair da 9ª para a 10ª colocação. Hoje um empatezinho, até uma vitória do Inter, é bom para o Corinthians. Eu volto daqui a pouco para falar da preparação desta intertemporada corintiana. Eu volto daqui a pouco, Celso. Beleza, Garrafa. Muito obrigado. Aguardamos você, portanto. Corinthians está tranquilo, só assistindo de camarote do que está acontecendo. Assistindo de camarote e até a página 10, né? Que voltado dessa intertemporada que acabou acontecendo, precisa manter o ritmo que estava antes, né? E esse é o grande problema. Que eu me lembro muito bem que quando o Corinthians foi campeão com o Carilli, né, houve uma viagem da Chapecoense
que houve o acidente da Chapecoense, aquela tragédia, e a Chapecoense foi convidada a se exibir no exterior, até para arrecadar um dinheiro, né? E a Chapecoense foi, e o Corinthians ficou 15 dias parado. Quando voltou, fez o primeiro jogo e perdeu o primeiro jogo. Perdeu, estava 19 jogos invicto e perdeu. E aí o Carille, para levantar o time, foi difícil. Então, eu não sei, às vezes uma parada prejudica o clube e não ajuda. Mas pelo que a gente tem visto do Mancini, isso não está acontecendo no Corinthians, que já houve paradas desse naipe, né? E o Mancini manteve aquela chama acesa, né? É que nem aquela chama olímpica, né? Não pode se apagar nunca, na verdade, mas que de vez em quando, se apagar, complica. Porque, olha, se o Corinthians ganhar do Fluminense em casa, empatar com o Palmeiras fora, ganhar do Sport em casa e ganhar do Braga em casa, aqui, são 10 pontos. Aí o Corinthians vai para 49 pontos. Quer dizer, nos próximos 4 jogos. Quer dizer, são pontos importantíssimos para quem quer chegar à disputa da Libertadores. Não paga nada a sonhar, né, mestre? Claro. Eu acho o seguinte, quer dizer, nesse momento de pandemia e tudo mais, a parada é teoricamente sempre melhor do que continuar jogando, tá? Para recuperar. O treinador pode consertar alguns detalhes da formação do time e tal, enfim. Eu acho que deve ser benéfico para o Corinthians, mas vamos ver, só a bola que ele vai responder. Que vai responder. Novo contato com Alexandre Silvestre, que agora está na Academia de Futebol com as informações do Palmeiras. Silvestre, o teu destaque do dia é o trabalho do técnico Abel Ferreira nos vestiários. Por que o português está encantando tanto os palmeirenses? Celso, o Abel Ferreira é dessa geração de treinadores que adotam sistemas e procedimentos mais modernos, a ciência, a análise de desempenho, termos diferentes daqueles que a gente, que é um pouco mais velho, né, estava acostumado a usar. Só que de vez em quando, mesmo ele sendo europeu, o Abel, ele utiliza aquela artimanha bem peculiar do futebol sul-americano, principalmente. Na Europa, os caras são mais frios, mais calculistas. Resumindo, antes da vitória contra o River Plate na Argentina, antes de subir para o gramado, ele deu aquela chacoalhada na rapaziada no túnel, no vestiário, para depois trucidar a equipe argentina. Vamos dar uma conferida. Nós temos que os desfrutar com sabedoria, ok? Usar a nossa agressividade no processo certo, no nosso jogo, com calma, com cabeça fria e coração quente, com a vossa qualidade, juntos, ok? Nós somos fortes como equipa, ok? Do início até ao fim, pensamento positivo em busca de um bom resultado aqui. Está entendido, galera? Claro que não foi só por isso que o Palmeiras ganhou. Teve todo um conjunto tático, bom desempenho dos jogadores e a jogada ensaiada de falta copiada lá dos europeus. Mostramos ontem, terceiro gol do Palmeiras, o Scarpa ameaça ir para o fundo, volta, cruza, Matias Vinha faz o gol, assim como outras equipes, no caso o Borussia Dortmund, conseguiu fazer em 2018. E o Abel Ferreira, junto com a comissão dele, o que ele faz? O que eles fazem? Eles estão estudando dezenas e dezenas de jogadas ensaiadas de bola parada que acontecem pelo mundo e aplicando nos treinamentos e, de vez em quando, colocando em prática também nas partidas de acordo com os adversários. Tá certo. Não é uma questão de copiar, né, mestre Chico? Mas faz parte do processo, ver o que está acontecendo no mundo e você tenta fazer também. Natural isso. No Palmeiras dá para fazer isso, né? No Palmeiras dá, porque o Palmeiras tem elenco e tem jogadores, não vou dizer a nível dos jogadores europeus, né? Do Palmeiras para o Borussia tem uma distância grande, evidente, a gente individualmente, inclusive. Mas a jogada é perfeita, né? A jogada, quando você faz uma jogada ensaiada e dá certo, você acaba saindo vencedor. Então, eu me lembro muito bem do Corinthians do Tite. O Corinthians do Tite tinha umas jogadas ensaiadas perfeitas, né? Quando ele subiu a marcação, né,
para marcar na linha intermediária e não mais na entrada da área. Quer dizer, são detalhes interessantes que a gente pode acrescentar. Agora, essa frase, cabeça fria e coração quente, essa frase o português matou a pau, hein? Bom, é verdade. Agora, tem um tipo de notícia que nós não gostaríamos de dar, né? Mas o atacante brasileiro Alex Apolinário, do Alverca, time da 3ª divisão do Campeonato Português, teve uma parada cardiorrespiratória no último domingo durante o confronto contra o Almerim, aos 27 minutos do primeiro tempo. O jogador de 24 anos ficou internado até hoje no hospital de Vila Franca de Xira, mas não conseguiu se recuperar e acabou falecendo esta manhã. Alex Apolinário teve passagens para o Cruzeiro, Atlético Paranaense e foi destaque do Botafogo de Ribeirão Preto na Copinha São Paulo de 2015. Os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Bom, vamos agora aos recados pelo WhatsApp. Põe na tela, por favor. Boa noite, pessoal da Gazeta. Abraço a todos aí da mesa. Eu acho que a confiança já perdeu e que o São Paulo já perdeu o rumo do título. Vai, Corinthians! Boa noite a todos da Gazeta Esportiva. Essa derrota pro São Paulo não vai abalar nada, não. Próximo jogo já ganha e tudo volta ao normal. Abraços. O Carlos aqui da Vila Cardoso Franco. Sérgio Santos de Suzano. Para mim, a confiança do São Paulo já está abalada desde a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil. Até mais, gente. Obrigado. Vamos agora fazer um novo contato com Alexandre Silvestre para falar do São Paulo. Bom, não há tempo para lamentar. O Tricolor tem clássico contra o Santos no próximo domingo e o técnico Fernando Diniz ainda espera uma posição do departamento médico para escalar o time. Qual é a dúvida, hein, Silvestre? O time se reapresenta amanhã. Amanhã teremos dentro deste muro, para lá deste muro, o reencontro do Fernando Diniz com o Tietê. Mas a dúvida principal é o Luciano, que continua se recuperando de uma inflamação na perna, um cisto na perna. Não jogou no meio de semana, não jogou ontem e continua como dúvida para o jogo contra o Santos. O Luan é a boa notícia. Cumpriu suspensão, fez muita falta no sistema defensivo ali diante do Bragantino e retorna para a equipe titular. E aí vamos ver se o Juan Fran e o Arboleda, que ontem, o Arboleda ficou no banco, o Juan Fran nem para o jogo foi, vamos ver se esses dois caras também retornam à equipe titular. Muito bem, Silvestre. E veja só, né, o São Paulo... O São Paulo tem um time muito limitado, o elenco é limitado. Então, eu acho também que os jogadores não já atuaram ontem, Luciano, o próprio Luan, fizeram falta. O Arboleda, por exemplo, que eu não gosto do futebol dele, aquele becão de fazenda e tal, mas ele tem jogado muito bem no São Paulo. Sim. E ontem, por exemplo, aquele gol de cabeça logo no começo da partida, com ele em campo eu tenho minhas dúvidas de que o Red Bull conseguiria fazer o gol. E o Diego Costa, que é tão técnico, tão promissor, estava mal, né? O Diego Costa estava mal. Tanto é que acabou sendo substituído no segundo tempo. Enfim, eu acho que... Mas o São Paulo tem recurso, dá para fazer. O São Paulo não tem, é jogadores pelo lado. Essa é a tragédia que... Os caras falam assim, mas o Diniz mantém o mesmo sistema sempre, o mesmo esquema, porque não tem alternativa, ele não tem abertura pelas pontas, ele não tem aquele jogador, não tem um Marinho, não tem um Soteldo, não tem um Rony, não tem um... Não tem um Mosquito, não tem um Mosquito. Não tem um Mosquito. E isso ele obriga o São Paulo a jogar por dentro o tempo inteiro. Quando dá certo, porque tem qualidade alguns jogadores, tudo bem. E o Luciano, né, que faz muita falta. Agora, eu posso fazer uma pergunta para o mestre? Rapidinho, Chico, rapidinho. Chamar o Corinthians. Não, que eu queria saber o seguinte, mestre, por que o senhor não acha, mestre, que já esse estilo de jogo do Diniz já está meio manjado? Por isso que o São Paulo começou a perder? Não, ele joga assim desde o início e o time cresceu e foi para a liderança, tudo jogando dessa maneira. E ele também não tem alternativa. É isso aí. Vamos voltar a falar com Osmar Garrafa, diretamente do Parque São Jorge. Como o técnico Wagner Mancini está aproveitando todo esse tempo livre aí de treinamento, sem Garrafa?
Treinando, Celso, treinando e treinando muito, não é? O Corinthians não tem ido a campo, mas tem trabalhado forte. Vai, na próxima quarta-feira, completar no mínimo 10 dias de treinamento para enfrentar o Fluminense. O Ramiro, suspenso, é o problema inicial para a montagem da equipe. E olha só que notícia legal para todos que gostam, né, de ver o futebol ofensivo, principalmente o mestre, que não gosta desse futebol pegado e tal. O Mancini tem observado durante a semana o time do Corinthians, olha só o ataque, hein? Só gente de frente, Mosquito, Casares, Otero e Jô. Se não são as pérolas, né, que se espera de atacantes, mas são os atacantes que o Corinthians tem à disposição e o Mancini está trabalhando com esses jogadores. Por falar em Casares e Otero, ambos têm contratos se encerrando no meio dessa temporada e até agora não foram procurados pela diretoria. Mas calma, Chicão, o Duílio e a sua diretoria, o Roberto e o Alessandro devem conversar com esses jogadores muito em breve, porque há sim o interesse do Corinthians renovar com ambos. Repito, Corinthians treinando, volta a campo somente na próxima quarta-feira contra o Fluminense na Arena Itaquera. Tá certo, Celso? Tá certo, Garrafa, e nem poderia ser diferente, né? Porque o Casares e o Otero se encaixaram bem no esquema do Wagner Mancini. Agora, me diga uma coisa, a gente não tem tempo de comentar. Eu acho que não. Temos Patrício Hernandes. Vai, 30 segundos para você, Chico, porque você é amigo dele. Então vamos lá. Cássio, Fagner, o Gemerson, o Gil e o Fábio Santos. Gabriel e Cantígio, que o senhor gosta tanto, mestre. Mosquito, Casares e Otero. E Jô lá na frente. Quer dizer, esse deve ser o time que vai enfrentar o Fluminense. Tá vendo? E esse é a terceira vez que ele repete o time, né, dando um entrosamento que até agora o Corinthians não tinha. Não tinha, né? Porque está repetindo várias vezes o mesmo time. Ainda bem vivo nas três frentes, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, o próximo desafio do Palmeiras é sábado contra o Sport, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E o Alexandre Silvestre está mais uma vez na academia de futebol para projetar o time que o professor Abel Ferreira deve colocar em campo nesta partida. Ele fica... Uma das dúvidas acabou de passar aqui de carro, abriu a janela. O Luan, zagueiro Luan, que sentiu dores nas costas no aquecimento do jogo contra o River Plate, ficou de fora da semifinal, disse que está melhor, mas ainda é dúvida para esse jogo contra o Sport. Eu imagino, não é informação, é pressentimento, tá? É opinião, que o Abel Ferreira não vai colocar time reserva, muito pelo contrário, vai montar uma espinha dorsal titular, né? Descansar quem está um pouco mais sobrecarregado. Até porque o Palmeiras, com essas derrotas de São Paulo e Flamengo, voltou a respirar forte no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está a 12 pontos do São Paulo, que é o líder, porém tem 2 jogos a menos que o São Paulo. O Palmeiras pode tirar essa diferença, que cairia para 6. Então dá para sonhar ainda. É difícil brigar nas 3 frentes, mas matematicamente o Palmeiras está mais vivo do que nunca. Tá certo, Alexandre Silvestre, uma boa noite para você, obrigado pelas informações do Palmeiras e também do São Paulo. Palmeiras brigando pelo Campeonato Brasileiro? Acho difícil, mas é possível, sim. Eu gosto do Palmeiras, gosto do jeito de jogar do português. Achei a partida contra o River exemplar, né? Sobretudo porque era um adversário de peso, né? Forte, peso. Enfim, mas pandemia aí, ninguém sabe o que vai ocorrer. É engraçado, eu particularmente tenho uma tese, e vou desenvolvê-la rapidinho aqui. Eu acho que o Palmeiras, pelo futebol que exibiu diante do River Plate, né, e o ganho que o Palmeiras teve, está praticamente na final. E se... do outro lado, Boca Juniors e Santos não tem time para ganhar no Palmeiras. Vamos ver. Né? Não tem time. A propósito, então eu acho que o Palmeiras já botou a mão na taça da Libertadores. Então vamos ao resultado da Você enquete. Você me perguntou do brasileiro, né? Eu estou falando da Libertadores. A derrota do São Paulo diante do Red Bull Bragantino pode abalar a confiança do elenco na reta final do Brasileirão? E a maioria respondeu que sim, com 74% dos votos. Ficamos por aqui, fica agora com o Jornal da Gazeta. Obrigado, mestre Alberto Lima Júnior, Chico Lang e você pela audiência. E amanhã tem mais Gazeta Esportiva, 6 da tarde. Boa noite.